Muito bem, estamos dando início então ao nosso terceiro encontro. A gente vai falar hoje sobre perseverança e constância na prática devocional. Mas antes eu queria só explicar uma coisa para quem está assistindo a aula depois, a gravação depois, que o que você está assistindo na verdade é só uma parte da aula, tá bom? Na verdade a gente tem um segundo momento em que a gente conversa, discute aqui, só para você não achar que em casa você está conseguindo aproveitar tudo que a gente está tendo aqui nesses encontros. Então isso é mais um recurso para você que não pôde vir, ou alguns professores, por exemplo, que estão dando aula para outras salas agora, para que eles possam acompanhar, não percam o conteúdo, mas a prioridade ganha mais quem vem, quem está aqui pessoalmente, tá bom? Então só para você não estranhar. Aí você fala, mas se isso é só parte da aula, o último vídeo tem 45 minutos, né? Coitado do pessoal, mas hoje eu vou assumir o compromisso de terminar dentro do tempo, para a gente ter mais tempo para conversar, tá bom? Perseverança e constância na prática devocional. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse investir todo o seu dinheiro, eu sei que você tem, você vai falar que não, você vai falar que você é pobre, mas você tem lá na poupança, se você raspa, vai sair alguma coisa lá. Se você fosse investir todo o seu dinheiro em um projeto que eu apresentasse para você, e eu de alguma forma explicasse para você o que eu vou fazer, explicasse para você que projeto é esse, garantisse para você que vai ter sucesso, que vai ser uma beleza, mas eu dissesse assim, você me perguntasse, mas você vai trabalhar quando nesse projeto? É todo dia, de segunda a sexta, final de semana também? E eu falasse para você, não, na verdade não é todo dia, é assim, eventualmente, é sempre que der, uma hora que der eu vou parar e mexer alguma coisinha nesse projeto, porque eu não tenho tempo para te garantir que eu vou poder trabalhar nele todo dia, ou o dia inteiro, mas assim, uma hora ou outra, sempre que der eu vou parar e vou estar dando uma mexida nesse projeto. Pergunta, você investiria o seu dinheiro em alguém que te apresentasse algo dessa forma? Não, certo? Por que então que a gente acha que a gente consegue, se o nosso dinheiro, a gente não está pronto a investir em algo assim, por que o nosso relacionamento com Deus, que a gente afirma repetidas vezes que ele vale muito mais do que o dinheiro, mais do que a prata, mais do que o ouro, que o valor é incalculável, por que nós não pensamos da mesma forma? Quero que você comece a meditar por aí, tá bom? Livro de Daniel, capítulo de número 6, traz pra gente uma narrativa que a gente conhece desde quando você ia para culto infantil, estava junto com os outros amiguinhos seus de 4, 5, 6 anos, você conhece a história de Daniel, capítulo de número 6, eu quero ler com você do versículo de número 1, a partir do versículo 1, Daniel capítulo 6. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas eram pessoas que tinham que prestar contas a ele para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Faz uma pausa aqui. Você deve conhecer histórias semelhantes, como a história, por exemplo, de José, uma história de Davi, como a história de Salomão, de pessoas que eram tementes a Deus e ao mesmo tempo eram governantes no país em que elas estavam. A gente às vezes tem uma mania de achar que cristianismo e política não se mistura, de que são duas coisas separadas, mas quando você entende o que é ser cristão, o que é ser seguidor de Jesus, você entende que cristianismo se mistura sim, especialmente com política, que tem por princípio, que tem por valor, cuidar da vida dos moradores da cidade. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, Daniel, José, Davi, Salomão, eles foram não apenas excelentes na sua fé com Deus, como eles foram excelentes na sua função de governar, mas eles não foram isso usando a sua função de governar para impor a fé deles para outras pessoas, vocês estão entendendo? Ou seja, José foi excelente na sua fé com Deus, José é um padrão para nós, e José foi excelente como governador do Egito, mas não porque José, como governador do Egito, chegou lá e a primeira coisa que ele fez foi pôr uma bandeira de Israel, e depois falar, agora não chamo mais faraó, seu nome é Abraão, vocês estão entendendo aqui? Ou seja, você pode ser cristão e excelente naquilo que você faz, entendendo que a sua fé, ela tem a sua
prioridade na sua vida e, claro, na forma como você vai governar, mas ser um bom governante cristão ou ser um bom governante fideísta não significa impor a sua fé aos outros, significa testemunhar da sua fé, como você tem que fazer em qualquer outra prática, mas essencialmente significa você ser bom naquilo que você faz. Perceba que Dario ele colocou então governadores supervisores e governadores em todo o império. Ele escolheu 120 homens, esses 120 homens seriam como se fossem prefeitos, seriam como se fossem governantes locais, e acima desses 120 homens, 3 homens eram responsáveis por governar os 120. Uma hierarquia parecida com o que a gente conhece em qualquer sistema político. Desses 3, Daniel começa a se destacar. E Daniel começa a se destacar de uma forma tão impressionante que o rei resolve mudar o esquema que ele tinha criado. Então não mais 3 sobre 120, mas agora ele quer colocar 1 sobre 2, e esses 2 sobre os 120, ou seja, ele quer colocar Daniel à frente dos outros governantes, à frente de todas as pessoas que estão responsáveis por liderar e governar o império. É claro que qualquer pessoa que começa a se destacar dessa forma é porque é um excelente profissional, é porque Daniel fazia aquilo que ele fazia com uma excelência muito grande. Daniel cuidava das suas responsabilidades, Daniel era bom naquilo que ele fazia, Daniel era aquele que chegava logo cedo para começar a fazer aquilo que tinha que ser feito, Daniel era cuidadoso ao nomear outras pessoas, Daniel exigia a prestação de conta das pessoas que estavam sob sua responsabilidade, e é claro, isso faz com que o rei fale: vou colocar você acima das outras pessoas, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas que estão abaixo de Daniel sejam tomadas por um sentimento de inveja. Naturalmente, eles vão querer o posto que Daniel está sendo colocado. Versículo de número 4, e eu queria pedir especialmente a atenção dos jovens lá do fundo, tá bom? Daniel, capítulo 6, versículo de número 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem era negligente. Perceba o seguinte, gente: Daniel tem aqui 120 homens abaixo dele, e ele tem 2 homens sobre os quais ele vai ser colocado acima desses homens, 122 homens, examinando cuidadosamente a vida de Daniel, porque eles querem encontrar na vida de Daniel alguma coisa que mostre que Daniel não merece ser colocado na posição que ele está sendo colocado. A gente também conhece isso em qualquer sistema político, né? Até o período das eleições, você olha o João e você fala: esse João é Deus, cara. Esse João é um cara impressionante. O João é a pessoa. Como é que o João não é ainda o nosso governador? A partir do momento que o João é eleito, a vida do João passa a ser devastada. Por quê? Porque as pessoas vão investigar cada coisa que elas puderem para mostrar que o João, lá em 1530, fez alguma coisa que não deveria ter feito. Daniel teve a vida dele examinada assim. E o problema para a gente de homens como Daniel é que, presta atenção no que é dito, esses homens procuraram e não acharam nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Presta atenção nessas 3 características de Daniel. Primeiro, ele está em um ambiente tremendamente hostil. Ele não é só um administrador, ele é um político. E você ser um político significa que o ambiente que você está envolvido é de um ambiente que constantemente quer te seduzir para a corrupção, quer te seduzir para você favorecer determinada empresa em troca de determinado favor. Ou seja, não é uma coisa que você é corrupto, então você vai parar em Brasília. Não, você vai parar em Brasília, você é corrupto porque você é pecador, mas o sistema, o esquema, a sede por poder de todas as pessoas perto de você fazem com que corrupção se torne quase um hábito. Hoje pra gente é muito difícil, mas muito difícil a gente apontar um político que nós conhecemos e falar: esse aqui você pode confiar que não é corrupto. Porque se não acharam corrupção é só porque não procuraram direito ainda. Na hora que o pessoal começa a procurar direito, encontra o que não deveria encontrar. Não encontraram em Daniel. E Daniel não só era um homem político, como Daniel era um estrangeiro. Então imagina, ele era um estrangeiro que estava prestes a assumir ali um cargo de estar apenas abaixo do imperador, abaixo do rei. Um estrangeiro, um homem que tem a sua vida vasculhada, mas não acham nada. 3 características: ele era fiel, ele não era desonesto e ele não era negligente. Versículo 5:
Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Pula para o versículo de número 12, porque você conhece 11, porque você conhece a história. 10, vai. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e então descobriram ou encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus, e foram logo contar ao rei que assinara o decreto real. E aí foi assim que Daniel foi parar na cova dos leões. Quando a gente lê essa história, normalmente a pergunta que a gente faz é a seguinte: se você estivesse na mesma situação de Daniel, você iria orar? Presta atenção em 2 coisas aqui. Primeiro, o texto fala que Daniel tinha por hábito orar, certo? Ou seja, ele fez na situação de dificuldade, na situação que ele descobriu que o decreto que o rei havia assinado, que proibia ele de fazer aquilo que ele fazia, só por 30 dias, gente. A maioria de nós, se fôssemos proibidos de orar por 30 dias, a gente não ia nem notar a proibição fazendo alguma diferença ali. Ou seja, era temporário. Daniel poderia muito bem falar assim: bom, Dario fez o que não devia ter feito, assinou o que não deveria ter assinado, mas 30 dias, né? 30 dias eu oro aqui no meu interior, Deus sabe, Deus conhece, vai estar tudo bem. Mas não, Daniel fez aquilo que ele costumava fazer. E o que ele costumava fazer? 3 vezes ao dia ele orava. Por quê? Porque o judeu tem por hábito fazer isso em Jerusalém, mesmo antes do exílio. 3 períodos de oração ao longo do dia, 3 vezes o judeu se dirige, ou pelo menos uma dessas 3 vezes ele vai até o templo, não é só no domingo, ele vai diariamente até o templo para ter ali o período dele de oração. E eu não sei se você já pensou assim. Eu pensava assim quando eu era criança e eu via a história de Daniel. Eu pensava assim: bom, eu não estou tão mal, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, mas se eu orar no café, almoço e janta, deu 3 vezes também, a gente já está quase no mesmo nível. Mas é claro que essa oração de Daniel não era assim. Não era oração por conta de alguma coisa, não era orar antes de dormir, não era orar antes de comer, eram períodos dedicados em que Daniel ia se colocar diante de Deus exclusivamente para orar. E Daniel faz aquilo que ele estava acostumado a fazer. Então a gente lê esse texto, a gente vem para cá e a gente normalmente faz uma aplicação do tipo: se você estivesse na situação de Daniel e você fosse proibido por um decreto real de orar, você teria coragem ainda assim de orar? Essa aplicação é válida, mas eu acho que ela perde força se a gente, ao invés de fazer essa pergunta, a gente for para uma outra pergunta, que é a seguinte: se os seus adversários, se os seus inimigos fossem vasculhar a sua vida em busca de alguma coisa para te acusar, eles chegariam à mesma conclusão que os adversários de Daniel chegaram? Que se eles não forem para a lei de Deus, eles não vão ter onde te acusar? De que a única coisa onde eles podem encontrar algo na sua vida é realmente no seu relacionamento com Deus? Ou seja, se a gente quiser encontrar alguma brecha para acusar Daniel, tem que ser no relacionamento dele com Deus. As pessoas pensariam isso de mim ou de você? Ou seja, somos excelentes exemplares nas outras áreas, mas ainda, as pessoas encontrariam na nossa vida íntima com Deus, no nosso relacionamento com Deus, uma razão tão forte e tão marcante que levaria elas à conclusão: se a gente não mexer aqui, a gente não afeta esse homem. Se a gente não atingi-lo nesse ponto, que é o seu relacionamento pessoal com Deus, a gente não vai conseguir fazer algo que de fato devaste a vida dele e acabe com a impressão que o rei tem dele. Essa aqui é a pergunta certa para a gente fazer a respeito de Daniel. Mas do que exatamente a gente está falando sobre esse período de oração, ou essa perseverança e essa constância na prática de oração? Nós já falamos aqui antes sobre estudo bíblico, certo? Sobre como o cristão deve estudar as escrituras, sobre a importância de você ter isso como algo sistemático na sua vida. Você não vai conseguir se formar em curso nenhum se você falar assim: bom, sempre que der eu vou dar uma paradinha e eu vou ler isso aqui. Em curso nenhum você vai conseguir isso. Você consegue qualquer avanço de conhecimento quando você se dedica naquilo, certo? A palavra de Deus é a mesma coisa, não é diferente. Falamos sobre estudo bíblico, falamos sobre oração,
Falamos no domingo passado sobre a importância do cristão ter uma prática de oração, fazer disso o seu momento de fato de intimidade com Deus. Então, essa prática devocional que nós estamos falando, que eu uso esse termo devocional, mas algumas pessoas usam hora silenciosa, ou pode ser o termo que você quiser ou que você preferir. É claro que isso vai envolver estudo bíblico, é claro que isso vai envolver oração, mas essas duas práticas elas fecham aqui nessa terceira marca que nós estamos falando, porque a gente está falando de você ter um momento exclusivo no seu dia, em que aquele momento é você e Deus. É o seu culto pessoal e particular a Deus. Ou seja, não é uma coisa, a gente não está falando aqui de você assistir uma mensagem no computador, de uma igreja que você gosta. A gente não está falando aqui de você ter um programa de rádio que o pastor tal fala e você gosta de ouvir enquanto você está dirigindo. A gente não está falando aqui de você ter o seu culto familiar que você tem que ter. Nós estamos falando do seu momento a sós, individual, particular com Deus. Aquilo que ninguém pode fazer por você, aquilo que ninguém pode fazer junto com você, mas o seu momento de intimidade com Deus. Nós lemos na semana passada vários textos mostrando a prática que Jesus tinha de se afastar das pessoas para orar, para estar junto com Deus, para estar conversando com o Pai. Mostramos como Jesus fazia isso em momentos especiais, como o seu batismo, como antes da sua morte, como na escolha dos discípulos, mas mostramos também como Jesus fazia isso no seu cotidiano, na sua rotina. Mostramos como Jesus fazia isso em momentos de cansaço, de grande intensidade ministerial, ou seja, estamos falando daquele momento exclusivo, diário, constante, entre você e Deus. Não aquela coisa emergencial, do tipo, ora por fulano, por quê? E aí você fala, deixa eu parar para orar agora mesmo, senão não vou lembrar de orar pelo fulano depois. A gente está falando de você ter aquele seu encontro com Deus, aquela sua hora marcada com Deus. Quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que lembrar que essencialmente, diferente de muitas outras religiões, nós não estamos sendo convidados para uma adesão a um sistema de fé, pura e simplesmente. Você não está sendo convidado para que você venha e você se batize, e ao se batizar você se identifique com determinada igreja, ou com determinado nicho de igreja, ou com determinado sistema religioso, e aí por conta disso agora você tem uma prática, ou tem outra. Cristianismo, essencialmente, é discipulado. Discipulado, essencialmente, é você andar junto com Jesus. Ou seja, nós não fomos salvos para um sistema religioso, nós fomos salvos para um relacionamento com Deus. E eu e você nunca vamos entender o quanto é louco a gente usar essa frase de falar que nós somos salvos para um relacionamento com Deus. Como é que se relaciona humano e divino? Como que se faz isso? Já tentou se relacionar com alguém, por exemplo, que é de um poder aquisitivo diferente do seu? Aquela dificuldade, né? Você fala para a pessoa assim, vamos sair para comer alguma coisa? E quem estava contando esses dias atrás de um amigo rico que tinha, era o Diego, né? O Diego estava contando de um amigo rico que ele tinha no colégio, e o cara era alguma coisa do Alckmin, algo assim. E aí quando o amigo falava, vamos sair para comer, aquela dor no peito, né? De você pensar, ou eu arranjo uma desculpa agora, ou eu estou arruinado pelos próximos 3, 4 meses para recuperar o valor da refeição. Aí, você já tentou se relacionar com alguém que é mais importante do que você? Aquela pessoa que você tenta conversar com ela, mas a cada 3 minutos chega alguém para conversar, chega alguém para interromper. Você já tentou conversar com alguém que tem uma cultura ou alguma coisa diferente de você, que vai falar de pintura, vai falar de literatura, e você não tem ideia do que significa aquilo? Eu tinha uma professora na Unifesp no último ano, ela era sensacional no método dela de dar aula, no conhecimento dela, e eu só ficava admirando porque eu não entendia nada do que ela falava. Ela falando de pinturas, de filmes. Eu acho impressionante quem sabe o nome de diretor de filme, eu quando muito consigo assistir o filme, sabe aquela pessoa? E ela falou uma hora de Godard, e aí o nome me veio à mente, eu falei, não, Godard eu conheço. Aí surgiu em mim alguma coisa, peraí, eu tenho alguma cultura em mim. E eu comecei a pensar de onde que eu conhecia Godard. E aí eu lembrei que era da música do Eduardo e Mônica. Ou seja, não tem nada realmente de cultura em mim desse nível. E se você vai conversar com alguém assim, minimamente importante, que tem uma mínima base cultural, você fala, eu não consigo. Ou seja, é difícil se relacionar entre quem não é igual. Como que a gente fala se relacionar com Deus? Então,
Como que a gente fala de se relacionar com alguém que é infinitamente maior do que você? Das duas, uma, ou você se torna infinitamente do tamanho dessa pessoa, ou essa pessoa se torna infinitamente do seu tamanho, que foi o que Deus fez em Jesus. Desceu à terra, veio até nós para ser um de nós. O que nós estamos falando quando a gente fala de se relacionar com Deus? Existem duas formas de você conhecer uma pessoa, certo? Se eu quero conhecer, por exemplo, a respeito do Ayrton Senna, o que eu posso fazer? Eu posso assistir filmes sobre ele, eu posso ler livros a respeito dele, eu posso conversar com pessoas que conviveram com ele, ou seja, eu posso estudar Ayrton Senna, certo? Isso vai me dar uma certa base sobre quem foi esse homem, o que ele fez, por que foi impressionante aquilo que ele fez, por que ele até hoje é lembrado como um exemplo de esportista, uma série de coisas. Talvez estudando sobre Ayrton Senna, eu descubra coisas que a maioria das pessoas não sabem sobre ele, coisas talvez que não são tão bonitas sobre a história dele, enfim, estudando eu vou conhecer sobre Ayrton Senna. Mas existe uma outra forma de você conhecer a respeito das pessoas, que não é você simplesmente estudar a respeito delas, mas é você se relacionar com elas, é você conviver, é cafezinho junto, é você fazer uma viagem junto, é você estar na casa da pessoa, é você saber que tipo de filho ela é perante os pais, que tipo de pai ela é, sabe? Aquela coisa quando você já é chegado da família, a ponto de você abrir a geladeira sem que isso, né, seja visto, interpretado de uma forma antiética e tal, é ali que você conhece quem são as pessoas. Quando a gente fala de se relacionar com Deus, a gente tem que tomar cuidado para que o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele não se torne um conhecimento puramente intelectual, de estudar a respeito de Deus, de ouvir a respeito de Deus, de ouvir o que outras pessoas dizem a respeito de Deus, porque Deus está convidando cada um de nós para um relacionamento pessoal. Isso você não terceiriza. Não importa quantas vezes você veio na igreja, não importa se você conseguiu encontrar a igreja que tem o pregador mais perfeito do mundo, não importa se você consegue ouvir a mensagem que você sai dali e você fala, nossa, que mensagem. Você não foi chamado para se relacionar com Deus por meio de um relacionamento intermediado por meio de homens. O seu relacionamento é intermediado só por Jesus. Isso quer dizer, você tem permissão para beber direto da fonte, entende? Você tem permissão e Jesus morreu para que você se relacionasse diretamente com Deus. Cada vez que a nossa relação com Deus ela se torna intermediada por outras pessoas, a gente está abrindo mão de um privilégio que a gente nem consegue dizer o tamanho dele. Ou seja, estamos falando da nossa vida pessoal com Deus, da nossa comunhão com Deus, do nosso momento a sós com o Senhor. O que você faz então nesse momento? Eu vou passar algumas diretrizes rápidas aqui pra gente, sugestões, para daí a gente abrir e a gente começar a conversar entre nós a respeito deles, tá bom? A ideia é de um momento em que você vai examinar o seu coração, aquietar o seu coração. Hoje em dia talvez aquietar o seu coração se torna mais difícil do que você examinar, né? Porque a gente não consegue examinar um coração que está preocupado com um monte de coisa. Mas é aquele momento que você vai aquietar o seu coração, examinar o seu coração e aí colocar o seu coração diante de Deus, entende? É um momento que você vai fazer um autoexame na sua vida. É aquele momento diário que você vai parar, se avaliar e se avaliar então diante de Deus. Porque não seja inocente de achar que muito da nossa cultura nos dias de hoje, uma cultura que vem de um mundo que jaz no maligno, ela é pura e simplesmente uma coisa dos nossos dias. Às vezes quando a gente fala que o nosso mundo jaz no maligno, a gente pensa em coisa do tipo, tem parada gay, ou tem tal coisa, mas percebe o tanto de coisas que acontecem na nossa rotina hoje, no nosso modo de vida, que faz com que eu e você não tenhamos mais momentos para parar. Percebeu isso? A gente não para mais, a gente não tem aquela coisa, você tem que ir muito para o interior para ter aquela coisa do pessoal parar, literalmente parar. A gente não para. Em São Paulo tem uma coisa interessante, a gente gasta muito tempo em trânsito, né? É uma cidade muito bem organizada, então quem mora na Zona Leste, trabalha na Zona Oeste e estuda na Zona Sul, ou seja, tipo, todo mundo mora no lugar errado. Em São Paulo, todo mundo tem que atravessar a cidade. Isso faz com que seja normal a pessoa gastar 3 horas, no mínimo, tipo, no mínimo não, eu diria assim, a maioria talvez gasta cerca de 3 horas por dia dentro do transporte público. Fácil. Isso a gente não gasta mais do que isso.
E aí o tempo que você está ali, é interessante que você, não é um tempo para você falar, enquanto eu faço isso eu posso fazer outras coisas. As pessoas não param, mesmo que você tivesse aqueles metrôs que tem uma paisagem linda do lado de fora, todo mundo vai estar no metrô ou lendo ou ouvindo alguma coisa. Por quê? Porque você não pode estar com o sentimento de que você está perdendo tempo. Qualquer pessoa que está parada está perdendo tempo. Então, o seu tempo de almoço, o que você faz? Você engole e aí você faz alguma coisa para ocupar o restante do tempo, sabe? Esse nosso sentimento de que nós temos que estar em atividade o tempo inteiro, isso não tem tanto a ver com Deus. Isso é muito mais diabólico do que divino. Por quê? Porque o que Deus ensina a gente é ser excelente naquilo que a gente faz, mas Deus não ensina você a estar fazendo as coisas de modo desesperado 24 horas no seu dia. Deus não ensina você a dormir 3, 4 horas, 5 horas por noite. Isso é parte do nosso sistema realmente que afastar a gente de Deus. Cada vez mais prédio, cada vez menos árvore, cada vez menos contato com a natureza, cada vez menos daquilo que... Pensa, um professor meu dizia isso, faz muito sentido para mim. Se a natureza revela Deus, é uma estratégia diabólica a cidade grande ser tão incrustada de cimento quanto ela é, entende? É difícil pensar em Deus quando você olha para os edifícios do Niemeyer, que seja, né? É difícil. Então a gente é afastado intencionalmente da natureza, a gente é afastado intencionalmente de momentos de silêncio, momentos de quietude, momentos para nos avaliarmos diante de Deus. O que a gente pode fazer nesse momento que você separa para isso então? Primeiro, é você entender que você tem que colocar uma hora certa para isso, tá bom? Uma hora certa não quer dizer que você tem que ter uma hora de momento a sós com Deus, mas quer dizer que você vai reservar um momento para isso acontecer, colocar na sua agenda mesmo. E colocar na sua agenda do tipo de coisa que, compromisso inegociável, sabe? Coisa que você não vai deixar outras coisas atrapalharem ali. Se você marcou aquele horário para ter o seu momento a sós com Deus, você não vai aceitar que uma pessoa fale, escuta, de tal horário a tal hora, eu só tenho esse horário, sabe dentista que fala, eu só tenho esse horário para te atender, você pode? E aí você não vai falar que pode, você vai falar que não, porque aquele horário você tem um compromisso. Lembra daquela música, nesta hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, né? Essa ideia de você ter um compromisso e aquele compromisso não ser a coisa que você troca por qualquer outra coisa. E daí a gente já comentou sobre isso também, né? É claro que vai da rotina de cada um, mas eu acho difícil que isso seja uma coisa que aconteça no meio do seu dia, no fim do seu dia, porque é muito mais fácil você se comprometer a acordar meia hora antes que seja e fazer o seu momento a sós com Deus de manhã, quando você tem mais silêncio, quando você ainda não tem as preocupações todas do seu dia, do que você fazer isso à noite, quando você já está cansado, quando você não sabe como você vai estar. É igual você ligar para a empresa de telecomunicação, sabe? Nunca faz isso no começo do dia, né? Porque isso vai arruinar o seu dia. Faz isso à noite, faz isso quando o dia já está arruinado, e daí você vai ter um momento ali para desestressar e colocar para fora. É você achar o horário certo para você fazer isso. Segundo, lugar certo. Você precisa encontrar um lugar que você não seja incomodado pelas pessoas. E não diga que você não tem, porque é questão de procurar. A maioria de nós aqui está a menos de, 10 minutos da Pedreira do Chapadão, por exemplo, sabe? Que é um lugar que você consegue ficar isolado, consegue ficar, não sei onde vai ser o seu lugar, mas você precisa encontrar um lugar que estrategicamente aquele lugar esteja preparado para aquilo acontecer. Percebe que não é tão diferente de outros encontros? Por exemplo, aquele encontro que você tem, que você sabe que aquele encontro é especial, você prepara tudo a respeito dele. Então, por exemplo, se amanhã você seja um encontro com aquela garota ou com aquele garoto que você tem em mente de que Deus faça uma obra ali, ou seja, aquela entrevista de emprego que você precisa que Deus faça uma obra ali, você planeja tudo, ou pelo menos deveria, né? Aquela coisa do tipo assim, essa comida aqui quando eu como normalmente não me cai bem, então não vou comer isso um dia antes de ter uma entrevista amanhã. Sabe essas coisas todas que você começa a pensar? Por quê? Porque você está separando aquele momento. Então, quando a gente fala de você ter um lugar certo, por exemplo, especialmente você falar, nesse momento, se eu estou fazendo minha devocional, minha hora sós com Deus, aqui na varanda de casa, na sacada de casa, ou dentro do carro, na garagem, ou dentro do meu quarto, dentro da sala, o meu celular fica em outro lugar, por exemplo, entende? Mas eu preciso saber quanto tempo vai durar. ainda existem relógios, né? Fiquei impressionado com a Renata um dia.
conversando com ela, alguma coisa que eu mandei mensagem para ela, ela não viu, ela falou, mas eu já tinha ido dormir. Eu falei, eu sei, mas a gente dorme com o celular do lado, dava para você ouvir. Ela falou, não, meu celular dorme na sala, eu durmo com... Eu falei, como é que você acorda? Ela falou, despertador, né? Põe no despertador, aqueles não do celular, despertador mesmo, e faz bem, né? A gente está muito apegado ao celular, e isso faz com que se torne uma prática difícil da gente se concentrar em outras coisas. A atitude certa, você aquietar o seu coração, você ter uma disposição correta para encontrar Deus naquele momento, e especialmente você ter uma disciplina correta. O que a gente quer dizer com uma disciplina então? É você saber que aquela sua hora com Deus, aquele seu momento devocional, você vai começar a ter inúmeras possibilidades de distrações. Se você acha que você não é criativo, tenta fazer devocional. Se você acha que a sua mente é meio parada, tenta fazer devocional. Você vai ver como você acha até a cura do câncer na hora que você está fazendo devocional. Por quê? Porque, de fato, a nossa mente é sugestionada para uma série de coisas que você tem que aproveitar esse tempo de um jeito melhor. Sabe o que é uma tentação muito grande para mim, quando eu estou fazendo devocional? É não preparar estudo, sabe? Eu começo a devocional e penso, dava para fazer um negócio aqui, e aí você pensa, não, mas não é para você fazer um negócio aqui. Não é hora de você produzir, não é hora de você abençoar outras vidas, é hora de você cuidar do seu relacionamento com Deus, entende? Talvez a sua tentação vai ser você começar a pensar em coisas que você tem que fazer ao longo do seu dia, vai ser você começar a pensar em pessoas com quem você tem que falar, e é interessante que eu já caí muito em uma armadilha que era tipo assim, faz o seguinte, primeiro limpa essas preocupações da sua mente, e aí depois você vai estar com a mente tranquila para você fazer devocional, sabe? Então, tem que falar com o fulano, já vou falar, já vou fazer tudo. Você nunca vai conseguir fazer devocional desse jeito, porque você nunca consegue limpar as preocupações da sua mente. É uma questão de disciplina, é uma questão de você colocar para você que aquela hora, aquele momento é para o seu relacionamento com Deus. Então, você aquieta o seu coração, você pode vir para um texto bíblico, para você buscar entender. Eu trabalhava muito com jovens, 3 perguntas para você fazer no seu momento devocional, que a primeira é, o que esse texto diz? Então eu li o texto de Daniel 6, esse texto diz o que? Ou seja, basicamente uma interpretação de texto, né? Daniel tinha a situação, foi colocado como supervisor, o pessoal não gostou, queria o cargo dele, é isso que o texto diz, ou seja, o texto pelo texto. Agora a segunda pergunta é, o que esse texto diz para mim? Eu que não sou Daniel, eu que não sou governador, eu que não tenho nada a ver com a vida política, o que esse texto diz para mim? E aí eu começo a encontrar que esse texto para mim, que Daniel era um cara excelente, que Daniel não negociava o tempo dele com Deus, ou seja, aí eu começo a aplicar aquilo para a minha vida. E a terceira pergunta é, o que esse texto me faz dizer para Deus? Ou seja, agora que eu entendi o que a vida de Daniel tem a ver com a minha, de que forma que o exemplo de Daniel se ajusta ou tem algo a dizer para a minha vida hoje, o que eu posso dizer para Deus? E daí eu transformar isso em uma oração, em um texto escrito, em algo que eu vou entregar para o Senhor como forma da minha adoração. 3 perguntas então, o que esse texto diz, o que esse texto diz para mim e o que esse texto me faz dizer para Deus. Eu vou terminar com algumas sugestões práticas para a gente ir para a nossa conversa aqui, a respeito de como que você pode lidar com as distrações ou com as tentações que vão aparecer nesse seu momento, tá? E aqui eu estou tirando de um material compartilhado comigo pelo pastor Rolf, algumas sugestões então. Primeiro, você tem que sair da cama imediatamente se você quiser fazer o seu momento devocional. Isso aí não serve só para devocional, serve para qualquer coisa, né? Aqueles 5 minutinhos a mais, isso faz mal para a gente. Não é só no sentido de que você não acorda na hora que você quiser acordar, mas isso faz o seu cérebro não te levar a sério, entende? Porque ele sabe que você vai dar mais 5 minutinhos. E 5 minutos que não mudam nada na nossa vida, né? A gente fala, aqueles 5 minutos valeu mais que a noite inteira. Não temos descanso não, foi só a sensação de você falar, caramba, eu acordo a hora que eu quiser, né? Vou dar 5 minutos a mais aqui. Não vai ser isso que vai salvar o seu dia. Mas isso é ruim porque isso vai trazer para sua mente, vai ser cada vez mais difícil acordar cedo. Então a ideia é de você sair imediatamente da cama na hora que o despertador toca. Segunda sugestão, vai dormir cedo. O problema nosso com acordar cedo é que a gente quer acordar às 6 horas da manhã depois de ter ficado jogando até 4 horas, né? Assistindo filme, maratonando, conversando, navegando na internet, mexendo no celular, né? A gente vai com o celular para a cama e fica rodando. Aí a gente não acorda cedo mesmo. Aí não é que eu tenho dificuldade para acordar cedo, o problema nosso começa no dia anterior, certo? Então vai dormir cedo. Estou virando meu pai já.
Terceiro, deixa o seu material por perto. Sabe aquela coisa assim, você sabe que no outro dia você tem que acordar cedo e já sair, aí você já deixa a roupa pronta, sabe? Já deixa tudo ajeitado. Faz a mesma coisa. Já deixa o seu material devocional pronto, deixa o uniforme, né? Fala, Deus. Já deixa o seu material pronto, já pensa, olha, amanhã eu quero ler esse salmo, ou amanhã eu quero ler esse texto. Já deixa aquilo pronto para você só levantar e já ir fazer o que você tem que fazer, tá bom? Quarto, se você tem dificuldade para ir acordando ao longo do dia, varia a sua maneira de fazer sua hora devocional. Já conversamos sobre isso aqui também, mas você pode ler em voz alta, você pode às vezes fazer em pé, às vezes você fazer isso, sei lá, de uma outra forma que te ajude a manter acordado, tá bom? Quinta sugestão aqui é você entender o seguinte: cuidado com o legalismo. O que a gente quer dizer por legalismo? A gente está falando, quando a gente começa a falar um monte de sugestões práticas, de horário, de tempo, de estratégia, isso tem a tendência de se tornar uma coisa que você fala que tem que ser assim, tem que ser de manhã, tem que ser daquela forma. Na verdade não tem que ser, porque esse tem que ser vai levar a gente para o jeito que eram os fariseus, por exemplo, né? Deus, eu jejuo 3 vezes, né? E aquela coisa toda. É você entender que a gente está falando de relacionamento com Deus, de você entender que a gente está falando de intimidade com Deus, de você entender que a gente está falando de um privilégio que você tem, não de uma coisa que você tem que fazer e que se o seu irmão não faz, Deus vai pedir contas para ele. A gente está falando de um privilégio que a gente pede, de um privilégio quando a gente não tem essa intimidade com o Senhor. Mas também é interessante você entender que parte da sua perseverança tem a ver com você levar a sério seu compromisso com Deus. Faz um pacto mesmo com Deus, sabe? Assume um compromisso com Deus e fala: Deus, essa semana que está começando agora, eu quero ter meu momento a sós com Deus todos os dias. Coloca lá na sua agenda que horário isso vai acontecer, que horário você tem que acordar, como que vai acontecer. Faz o seu planejamento para isso e coloca isso diante de Deus como um compromisso. Um compromisso do tipo de que você quer levar a sério aquilo que você assume diante de Deus. A gente desiste muito fácil das coisas que a gente coloca diante de Deus, né? E aí não deu certo uma vez, às vezes a gente fala: viu, eu não nasci para isso. Você está falando de disciplina espiritual, certo? Disciplina pressupõe você perseverar, você buscar constância, você entender por que não deu certo, o que eu tenho que mudar, qual o melhor jeito, qual o melhor horário que eu funciono melhor para ter esse meu momento a sós com Deus. Então, leva isso a sério, coloca o seu compromisso a Deus de uma forma séria, tá bom? Quero terminar só com uma última observação, e talvez a mais importante delas aqui. Como que está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Para a gente não usar o termo vida espiritual, né, para não parecer que a gente tem várias vidas. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como é a sua oração? Sabe, quando você vai conversar com Deus, é aquela coisa que você vai pelo padrão e decora aquelas frases que nem você acredita no que você está orando, ou você sente que a sua vida com Deus está íntima, está perto, está próximo de Deus? Como que você está na sua vida com Deus? Se você entende que você não está na sua vida com Deus como você deveria estar, acredite nisso que eu vou falar para você agora. Você pode vir no domingo agora para a igreja, como você fez, graças a Deus por isso. Você pode voltar à tarde, no culto que a gente vai ter 7 horas, graças a Deus por isso também. Você pode ir numa igreja ter culto amanhã, você pode fazer várias coisas. Isso não vai aprofundar a sua vida com Deus. Não vai. Esse momento que nós temos em igreja, ele é um momento de adoração comunitária, é um momento de nós nos achegarmos juntos diante de Deus, é um momento de nós aprendermos juntos da palavra de Deus, mas o juntos não substitui em nenhum momento, de nenhum modo, o particular. É por isso que quando sair daqui, você pode ter falado assim: poxa, a mensagem hoje do culto de manhã foi sensacional, mas na hora do almoço vai estar todo mundo falando sobre outras coisas. Pode ter certeza, não passa 5 minutos, 10 minutos. É por isso que você pode vir num culto à noite e falar: olha, que mensagem que eu ouvi no culto à noite. Mas na hora do cafezinho já está todo mundo falando de como foi a rodada, do campeonato, do que tem que fazer durante a semana. Por quê? Isso não fica pra gente, porque não é uma produção pessoal nossa, entende? Mas quando você tem o seu momento a sós com Deus, quando você para, quando você aquieta o seu coração,
Quando você olha para o seu dia e fala, hoje vai ser um dia difícil porque eu tenho essa reunião, esse horário, porque eu tenho essa decisão para tomar, porque eu tenho que fazer essa situação, e você já coloca a sua vida em oração desde o início do seu dia, quando aquilo acontecer é diferente, entende? Você já preparou o seu coração para aquilo, ou seja, aquilo é pessoal, aquilo é produção sua, aquilo é um fruto da relação sua com Deus e não de outras pessoas, e é aí que você vai perceber a sua vida com Deus ganhando uma intimidade que você não tem noção de onde ela pode chegar. E eu digo que você não tem, não é porque eu não consigo te explicar, é porque eu também não tenho. É porque gente que vivia perto de Deus vive experiências como a de Enoque, vive experiências como a de Paulo, que a gente ouviu hoje pela manhã, um homem que foi até o terceiro céu. Gente que vive perto de Deus vive experiência que nem inventaram ainda, sabe? O salmista falando que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, literalmente, que Deus compartilha segredos dele para com pessoas que têm uma vida íntima. Deus não vai compartilhar isso se você não tem tempo de relacionamento com Deus, se você não tem tempo de convivência a sós com Deus. Sabe essas canções que a gente ouviu hoje no culto pela manhã? Quem lembra quais foram ou não? A primeira foi logo de manhã, foi? Qual foi a segunda? A segunda, isso, a que veio logo em seguida, né? Mas alguém lembra qual foi ou não? Faz um esforço aí. Foi a terceira, consagração, isso. Logo de manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Na verdade, obrigado, Jesus foi a primeira, né? Isso. Logo de manhã foi a segunda, a consagração foi a terceira. Presta atenção na letra dessas músicas. Você acha que elas nasceram como? Isso garantir para você momento de pessoas que estavam a sós com Deus, só elas e Deus. Que Deus dê pra gente o privilégio de ter momentos assim na semana. Nada mais vai ser mais importante para a tua semana do que isso, pode ter certeza, nada mais. Não sei como vai ser a tua semana, não sei as expectativas que você tem pela frente, mas eu sei o seguinte: talvez você tenha aquela reunião com um Papa essa semana. Aí é melhor você conversar com o pastor Rolf depois que ele voltar de férias para explicar porque você teve uma reunião com o Papa, tá? Mas você pode ter aquela reunião com o Papa agendada para essa semana. Não vai ser mais importante do que as reuniões que você pode ter com Deus, entende? Com o Senhor. Que Deus te dê a disciplina e a força necessária para isso. Que Deus nos abençoe. E a gente vai para a parte, a gente agora. Obrigado, pastor.